Hoje a gente vai mergulhar numa das sagas familiares mais dramáticas que existem. É uma história de ciúme, de engano e, no fim, de um grande acerto de contas moral. Tudo isso focado em 2 capítulos bem específicos do livro de Gênesis. E olha, se preparem porque a coisa aqui tem mais reviravolta que muita novela por aí. E tudo mesmo, começa com essa frase. Um pai, Jacó, que também é chamado de Israel, mostrando um favoritismo que nem disfarça pelo filho José. Essa túnica, um presente super chique, não é só um pedaço de roupa, não. É o símbolo, é a faísca que vai botar fogo num conflito familiar com consequências catastróficas. A história então gira em torno de José, o queridinho do papai. Esse status especial, junto com sonhos, digamos, bem ambiciosos, vai acender uma inveja perigosíssima nos irmãos dele. É impressionante como a situação escala rápido. Primeiro tem a túnica, aquele lembrete diário do favoritismo do pai. Depois, como se não bastasse, José conta 2 sonhos. Em um, os feixes de trigo dos irmãos se curvam para o dele. No outro, o sol, a lua e 11 estrelas fazem reverência para ele. Para os irmãos, isso não era um simples sonho. Era uma previsão arrogante de que ele ia mandar em todo mundo. O resultado? O texto é bem direto. Eles passaram a odiá-lo, a ponto de não conseguirem mais nem conversar com ele em paz. E todo esse ressentimento que estava ali, cozinhando em fogo baixo, está prestes a transbordar. Vamos ver agora como esse ódio todo vira um ato de traição que vai mudar a vida deles para sempre. A chance aparece lá em Dotã. A primeira ideia dos irmãos é brutal. Vamos lá agora e matemos ele. Mas Rúben, o irmão mais velho, interfere. Ele sugere jogar José numa cova, mas, na verdade, o plano dele era resgatar o irmão depois. É aí que entra Judá, com uma proposta que soa quase prática. Ele diz, espera aí, que vantagem a gente leva se matar nosso irmão? A sugestão dele, vender José. E por quanto a vida de um irmão foi avaliada? 20 moedas de prata. É esse o ponto. A traição vira uma transação comercial, fria, calculada. Eles se livram de José e ainda saem com algum dinheiro no bolso. É, sem dúvida, um dos momentos mais sombrios dessa história. Mas a crueldade não para por aí, não. Para encobrir o crime, eles pegam aquela mesma túnica colorida, o símbolo do amor do pai, matam um cabrito e mergulham a túnica no sangue. Depois, levam para Jacó, fazendo o pai acreditar que seu filho amado foi devorado por um animal selvagem. É um engano de uma maldade que a gente mal consegue imaginar. E assim, o destino de José é traçado. De filho favorito, ele vira mercadoria. É levado para o Egito e vendido como escravo para Potifar, um oficial do faraó. Sozinho, traído, numa terra estranha, o futuro dele parece completamente arruinado. Só que a história não acaba aqui. E o arquiteto da traição? O que acontece com Judá, o irmão que teve a ideia de vender o José? A narrativa, agora, dá uma virada surpreendente para acompanhar os passos dele. Então, enquanto José está começando a sua jornada sofrida no Egito, Judá se afasta dos irmãos e começa a própria família. Mas essa nova vida logo se enche de tragédia e de promessas quebradas, o que vai forçar Judá a passar por um outro tipo de provação. Acontece uma perda atrás da outra. Judá arruma uma esposa para seu filho mais velho, Er. O nome dela é Tamar, mas Er era uma pessoa má e acaba morrendo. Pelo costume da época, o segundo filho, Onã, se casa com Tamar, mas ele se recusa a cumprir o dever dele e também morre. Judá fica com medo e promete seu filho mais novo, Selá, para Tamar. Mas, na prática, ele nunca cumpre essa promessa, deixando ela numa situação social e legal complicadíssima. Sem ter a justiça que lhe era devida pelo sogro, Tamar resolve agir com as próprias mãos. Ela bola um plano ousadíssimo, usando o engano não por maldade, mas como a única ferramenta que ela tinha para conseguir o que era seu por direito. Disfarçada, ela se senta no caminho por onde Judá ia passar. Ele a aborda e, como não tinha como pagar na hora, ela pede uma garantia, um penhor. E olha só o que ela pede: o selo, o cordão e o cajado dele. Basicamente os itens que representavam a identidade e a autoridade dele. Sem nem imaginar, Judá entrega a prova do seu próprio ato nas mãos dela. E aqui o contraste é genial. De um lado, a gente tem o engano dos irmãos, que nasceu da inveja pura, usando uma túnica e sangue para enganar o próprio pai. Do outro, o engano de Tamar, que nasceu de uma necessidade de justiça, usando um disfarce para garantir sua linhagem. Os métodos são parecidos, mas as motivações estão a anos-luz de distância. 3 meses se passam e a notícia se espalha.
Tamar está grávida. Judá, o chefe da família, aquele mesmo que armou em um engano e quebrou a própria promessa, é chamado para ser o juiz do caso, sem fazer a menor ideia de que ele era o culpado. O julgamento de Judá é rápido e brutal. Levem-na para fora para ser queimada. Ele pede a pena máxima, agindo como uma autoridade moral que ele, simplesmente, não possuía. A hipocrisia é total. Exatamente na hora de ser condenada, Tamar não o acusa diretamente. Ela só manda entregar os itens a ele com uma pergunta demolidora. Por favor, reconhece de quem são este selo, este cordão e este cajado? A prova era inegável. A armadilha foi desfeita e o jogo virou completamente. Ali, na frente de todo mundo, Judá é obrigado a encarar o que fez. E nesse momento, que é crucial, ele não tenta negar. Ele confessa publicamente: ela é mais justa do que eu. É uma admissão de culpa que marca uma virada profunda no personagem dele, o começo da sua redenção. E isso nos traz de volta a comparação dos dois irmãos. De um lado, José, o traído, agora é um escravo no Egito começando uma longa jornada de dificuldades externas. Do outro, Judá, o traidor, é forçado a um acerto de contas que o aprisiona em sua própria falha moral, dando início a uma jornada de autoconhecimento. E é assim que a gente fica com essa pergunta no ar. Temos dois irmãos em jornadas que são paralelas, mas ao mesmo tempo completamente diferentes. Um está sendo moldado pela adversidade que foi imposta a ele, o outro pelo confronto com os próprios erros. A grande questão é como e quando esses caminhos vão se cruzar de novo. E que tipo de homens eles serão quando isso finalmente acontecer. Uma coisa é certa, essa história está muito longe de acabar.